Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês fazer um review sobre como foi o verão aqui de Vancouver no ano de 2020. Então esse assunto é um assunto que eu sempre quis gravar sobre o clima e a partir de agora eu vou começar a gravar de todas as estações. Eu acho que é bacana dar a minha visão de que já estou vivendo aqui para vocês sobre esses determinados assuntos, né? Para quem não sabe, Vancouver é conhecido, né, como o clima mais ameno do Canadá. Não Vancouver, mas toda a região de BC. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês saberem, né, se realmente é verdade, como que foi esse verão para mim, com base nas minhas expectativas, e aí a gente vai ver um pouquinho da realidade de como realmente foi. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, @tamisferreira, já me siga lá pra gente bater um papo, enfim. E se você ainda não me conhece, meu nome é Tamires e eu falo sobre assuntos de Canadá e muitas outras coisas. Estamos com um cenário novo, então quem já me segue há mais tempo sabe, nós mudamos de casa, então nós estamos ainda com um cenário improvisado, não sei como que vai ficar o nosso cenário. Então eu tô aqui no sofá da minha sala e vamos gravar. Bom, já vamos começar o vídeo falando que as minhas expectativas para esse verão, elas eram bastante altas, porque sempre teve essa questão em torno de Vancouver, de ser uma cidade com o clima mais ameno do Canadá, e que as pessoas sempre falavam que o verão aqui é maravilhoso, tem muito lago para você passear, muitas coisas para você fazer. Então as minhas expectativas eram extremamente altas, então é importante deixar isso muito claro. Mas um outro fator também que tem que ser levado em consideração esse ano foi a questão do coronavírus, né, da pandemia que teve. Então dificultou muito a questão do verão aqui, porque, por exemplo, os lagos tiveram acessos restritos, as pessoas tinham que agendar, muitos lugares fecharam por muito tempo e não abriram, por exemplo, várias trilhas, o Deep Cove, que é uma trilha que eu sempre quis fazer, a gente tenta fazer por 2 vezes, não conseguimos porque estava com acesso fechado. Então teve algumas atividades que não foram possíveis fazer esse ano. A gente queria muito ter ido ao Joffre Lake, que é um lago aqui perto, umas 2 horas daqui de Vancouver. Não foi possível, enfim, foi bastante difícil essa questão, né, do verão aqui em Vancouver, porque as pessoas queriam aproveitar, mas ao mesmo tempo tem toda a questão da pandemia, eles restringiram, né, várias coisas, enfim. Então, o primeiro ponto alto para mim desse verão, sem dúvidas, foi a questão do churrasco, que aqui tem uma cultura muito forte também do churrasco, então deu para matar um pouquinho a saudade do Brasil. A gente fez vários churrascos com amigos, enfim, nos parques. Alguns parques são permitidos, não são todos, e tem picanha, a gente consegue matar um pouquinho a saudade, né? Tem vários lugares, é possível achar picanha. Eu não tinha essa noção no Brasil, mas aqui, quando a gente chega, você já vê que tem muitas coisas, produtos brasileiros, enfim. Então foi muito bacana essa experiência de poder ter um pouquinho esse momento ao ar livre, com os amigos, em pequenos grupos, por conta da pandemia, mas foi possível fazer alguns churrascos sim, e eu adorei. Um fato, tá? A água do lago, ela continua gelada até no verão. Tá? Pelo menos pra mim, que eu não tenho costume, por exemplo, no Brasil eu já não gostava de cachoeira, porque era muito gelado pra mim, então tem esse ponto também. Mas, por exemplo, o meu marido, ele entrou na água do lago e tava gelado, né, gente, normal, como se fosse água de cachoeira, mais ou menos ali. Então, pra mim, continuou gelado, eu não entrei e foi isso. A gente, na verdade, foi em um lago só e eu não entrei no lago. Em relação à temperatura, tá? Em relação à temperatura do calor, demorou pra mim pra ficar quente. Eu fiquei muito decepcionada, confesso que quando começou a dar ali julho, mais ou menos, ainda estava geladinho e eu ficava tipo, cadê o calor? Todo mundo falou que Vancouver fazia calor, cadê? E eu fiquei meio frustrada no começo, mas depois ali de julho, agosto começou a esquentar e aí ficou ótimo.
Uma coisa que é certa, choveu bem menos do que os outros períodos, né? Com certeza choveu muito menos. E quando chovia era uma chuva bem parecida com a do Brasil, que chove um pouquinho e aí já para, já vem o sol e aí já tá calor, tudo aquilo. Então foi muito bacana. Outra coisa também, é possível usar roupas do Brasil quando o sol finalmente chegou, lá para agosto, julho, no finalzinho de julho ali mais ou menos. Eu usei minhas roupas do Brasil tranquilamente, me arrependi de não ter trago todas, na verdade, trouxe só algumas, não trouxe rasteirinha, esse tipo de coisa, só chinelo, então me arrependi bastante. E a minha dica, né, principal é: tragam sim as suas roupas do Brasil, porque vocês vão usar no verão aqui, faz muito calor, no sol fica abafado, tá? Na sombra fica um pouquinho frio, então eles têm o costume de usar um cardiganzinho também às vezes. Depende muito do dia, óbvio. Teve dias que a gente pegou aqui bem abafado mesmo, que a gente ficava, nossa, que tempo abafado. E aí nos outros dias já ficava um pouquinho de ventinho gelado, então depende bastante. Mas eu achei no geral, assim, que foi um verão muito agradável, né? Apesar de toda a pandemia que estamos passando, com as restrições. Óbvio que se não tivesse tudo isso, teria sido muito melhor. Gente, uma coisa sem dúvida foi a melhor coisa do verão, assim, quando já começou a fazer um calorzinho, já começou a acontecer isso. Anoitece aqui em Vancouver por volta de 9 horas da noite, 9h30 da noite. E isso é muito gostoso. Imagina você ter um dia prolongado. É ruim para dormir, confesso. Se você tem que acordar muito cedo e tem que dormir cedo, né? No caso, é um pouquinho ruim porque você vai dormir lá pelas 9 horas da noite, tá sol ainda. Então o seu organismo fica um pouco bagunçado. Mas tirando essa parte, é muito bacana você ter esse dia estendido. No resumo de tudo, eu queria falar para vocês que sim, faz calor, tragam suas roupas do Brasil e que ficou abafado por alguns dias sim, mas também senti que a gente não pode esquecer que a gente tá falando de Canadá. Então, se a gente comparar o verão daqui com o verão do Brasil, não há comparação, tá? Então, fique muito atento com isso. Eu criei expectativas altíssimas porque eu tinha referências do Brasil de verão. Então, não é parecido, tá? Faz calor, fica abafado, mas não se compara a nada do Brasil, assim. No Brasil, na minha opinião, é muito mais quente, muito mais abafado. E é isso, sabe? A gente tá falando de Canadá, então não tem muito o que discutir nesse ponto. Mas, sem dúvida, comparado, por exemplo, o verão com uma outra estação do ano, faz muito mais calor, é muito mais agradável, né? Fazer atividades ao ar livre. Então, sem dúvida, vale muito a pena curtir o verão aqui em Vancouver. As minhas expectativas para o próximo verão estão muito altas, porque eu já tô querendo curtir os lagos, espero que tudo essa questão de pandemia passe e a gente consiga ter uma vida normal novamente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Óbvio que eu falei aqui com base nas minhas expectativas, experiências. Pode ser que tenha alguém que tenha, né, alguma opinião diferente sobre o tema. E é isso. Um beijo e até a próxima!